venho falar de um fenômeno, intrigante, emocionante, que é o futebol. Mas quero tratar um pouco desse tema pela perspectiva esportiva, que é onde vem a minha formação. Quando a gente fala do futebol e a gente pensa na perspectiva esportiva, a gente sempre fica com aquela coisa, Por que o Brasil revela tantos talentos, tem tantos craques, é um celeiro do futebol brasileiro? Eu vou tentar nesses 15 minutos aqui explicar um pouquinho dessas questões e a gente avançar nessa discussão. Bem, eu não acredito em nada divino. Então, eu não acredito que tem um homem lá em cima que olha para a América do Sul, especialmente para o Brasil, e fala assim, opa, peraí, esse vai ser o cara, esse vai ser o outro. Eu não acredito nisso. Bem, eu acredito que o processo de formação de um talento esportivo, ele passa por 3 grandes pilares. O primeiro pilar é a genética, Não só no futebol, mas em outras modalidades esportivas, os atletas só atingem um alto nível de rendimento se realmente eles tiverem as capacidades genéticas favoráveis àquela modalidade esportiva. O segundo pilar é um pilar relacionado aos aspectos técnicos, táticos, físicos e psicológicos de uma modalidade. E o terceiro pilar, que aqui no Brasil nós somos muito ricos, é a questão ambiental, a estimulação ambiental. Bem, eu queria fazer uma reflexão com vocês, para que vocês pensassem um pouco sobre essa linha de raciocínio. Imagine os grandes craques do futebol brasileiro: Didi, Pelé, Garrincha, Rivelino, Tostão, Zico, Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho e mais recentemente Neymar. Não é um perfil bem eclético de atletas? Pelo menos visualmente? Não são pessoas diferentes, brancos, negros, franzinos, mais fortes? Não são? Não é totalmente diferente, por exemplo, de uma modalidade como o basquetebol, como o voleibol, quando você pega os principais atletas do mundo? Reflitam sobre essas questões. Mas posso dizer algo para vocês, que independente da época que eles jogaram, independente do contexto esportivo do futebol naquele momento, todos eles tinham algumas características comuns. Por exemplo, do ponto de vista genético e físico, ambos apresentavam muita força explosiva e muita velocidade para o futebol da sua época. Pelé era forte, Romário forte, Ronaldo. Do ponto de vista técnico, drible, que é uma coisa que vem da cultura do futebol brasileiro, que nós trazemos raízes da capoeira, da questão africana. O chute, a capacidade de dominar todos os fundamentos, o passe, a recepção. O jogador brasileiro, ele é tido mundialmente por aquele jogador que apresenta algo inédito, o improviso, a criatividade. E essa criatividade que, quanto dentro do jogo, do ponto de vista tático, faz ele tomar as melhores decisões no jogo e sair com soluções no jogo que permitam a ele levar uma certa vantagem. Do ponto de vista psicológico também, são pessoas automotivadas, autodeterminadas, são pessoas muito resilientes, porque a crítica é muito forte em cima do jogador de futebol no mundo, não é só no Brasil. São pessoas que administram bem o estresse da profissão. Será que o médico conseguiria operar com 50 mil vendo ele operar? Um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Então essas são características que unificam esses atletas do ponto de vista genético e do ponto de vista das capacidades físicas, técnicas, psicológicas e táticas. Mas também existe uma questão ambiental que a gente tem que refletir sobre ela. Se você for analisar as principais biografias desses atletas, vocês vão ver que eles brincavam na rua, que eles jogavam futebol, que dos 0 aos 10 anos de idade eles estavam sempre em constante contato com a bola nos pés. Todos esses vídeos que vocês veem aí hoje, do Ronaldinho, do Neymar, muito jovens brincando com a bola, sempre tem essa estimulação. Ou é um irmão mais velho que apoia, ou é um pai que apoia, ou é um parente muito próximo. Normalmente moram em cidades onde tem aquele campinho de várzea, aquela coisa da brincadeira de rua, da molecagem, porque ali se aprende muito do jogo de futebol. Então essas são algumas características que reúnem esses talentos esportivos. No segundo momento eu queria falar para vocês por que o Brasil é esse cenário, é esse celeiro de formação de atletas. Por que nós somos assim? Porque eu brinco o seguinte, a criança, ela respira futebol. Os brasileirinhos, eles respiram futebol. E digo isso pela seguinte linha de raciocínio. Normalmente um pai e uma mãe, quando vão ter um filho,
Eles escolhem o nome, e aí começa a briga para ver para qual time vai torcer. Ah, vai ser palmeirense, vai ser corintiano. Ah, vai ser cruzeirense, vai ser atleticano. Perfeito? Então a criança já nasce com uma identidade. Olha, você pertence a tal time. A partir daí, durante o desenvolvimento dessa criança, ela é o tempo todo estimulada em direção ao futebol. Pensem essa criança quando chega na escola. Tem sempre um amiguinho querendo conversar de futebol. Tem sempre a troca de figurinha, e é do campeonato mundial. No recreio, independente da comunidade, se é uma escola pública ou uma escola particular, se brinca de bola. Ele chega em casa, está ali almoçando, não tem programa esportivo, tem programa de futebol. Nós somos monoculturais esportivamente. Aí ele acabou de fazer o dever ali, alguns vão para a rua brincar, outros estão dentro do condomínio brincando, não interessa a classe social. Alguma coisa ligada ao futebol. É o videogame, é o PlayStation, algo ligado ao futebol. À noite, quando o pai chega, está ali, às vezes tomando uma cervejinha ou conversando, tem sempre um jogo na TV. Então imagine o quanto que essas crianças são bombardeadas de informação relacionadas ao futebol. Isso faz com que nós nos diferenciemos da maioria das culturas do mundo. Porque não é assim em todos os países. Bem, um segundo ponto interessante da gente pensar também nessa ótica é que somos um país continental. Um país multirracial, um país onde temos o samba, temos a capoeira, temos diversas manifestações culturais que nos ajudam muito nesse molejo. Mas também cabe a gente dizer que não é do Iapoque ao Chuí que formamos craques. Por que não é do Iapoque ao Chuí? Por um simples fato. Para se formar um talento no futebol, para se formar um atleta de alto rendimento, é preciso condições ambientais, e muitas das vezes essas condições ambientais não existem em todo o país. Né? Quantos jogadores tem disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que nasceram em Rondônia, que nasceram no Acre? Vocês não vão encontrar. E isso tem uma relação, que é uma relação com o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Os estudos têm mostrado o seguinte, que cidades muito pequenas, com um índice de desenvolvimento humano muito baixo, dali não saem atletas, no geral, para o esporte. E também não saem jogadores de futebol. Mas também o inverso dessa situação, cidades ou áreas da cidade, Zona Sul, onde a urbanização é muito forte, onde você não tem mais os campos de várzea, onde você não tem mais os espaços livres para a prática esportiva, também lá não tem atleta de futebol. Eu brinco o seguinte, lá em Belo Horizonte, que é minha terra, né? Eu trabalhei muitos anos na categoria de base dos clubes. Eu nunca procurei jogador na Zona Sul de Belo Horizonte, na Savassi. Porque não tem. Aonde está o talento no futebol? Aonde estão os atletas de futebol? As pesquisas científicas mostram que são em cidades de pequeno para médio porte, cidades que têm um índice de desenvolvimento humano entre 0,500 e 0,800. Ali se encontra muito. Por quê? Porque tem saneamento básico, porque tem água tratada, porque a criança tem melhores condições educacionais, melhores condições nutricionais, e ainda tem um campinho de rua, e ainda tem o clube que é próximo da casa, e aí ele acaba tendo alguns bons professores no início do processo de formação, até ser encaminhado para um clube maior. É ali que está o processo. É ali que se tira os grandes talentos. Bem, o terceiro ponto da minha fala aqui hoje, nesses 15 minutos, é comentar com vocês o que nós precisamos de fazer para não desperdiçar tanto talento esportivo no futebol, mas também não desperdiçar tanto talento humano, porque as coisas elas estão acopladas, elas estão juntas. Tem que se formar o cidadão e tem que se formar o atleta. Não podemos formar somente o atleta. Esse é um erro que nós cometemos gravíssimo no Brasil. Pensar somente na formação do atleta. Porque eu vou mostrar para vocês que muitos não vão vingar. Bem, a primeira coisa é melhorar a gestão dos clubes. Melhorar a gestão de quem lida com o futebol. Segundo dados da CBF, existem aproximadamente 662 clubes no Brasil, responsáveis pela formação de atletas ou que têm competições, que participam de competições ligadas ao futebol. Eu estou para falar para vocês que menos de 5% desses clubes, 5% significa 30 clubes, têm realmente condição de formar um ser humano e um atleta. Basta você pensar a Série A e a metade da Série B do Campeonato Brasileiro. Faz essa reflexão.
Um outro problema que a gente enfrenta grave é que nós precisamos democratizar a informação e o conhecimento que chega nesse abnegado, nesse cara que está lá na ponta trabalhando com as crianças. Eu falo porque eu rodo o Brasil, dando curso, né? E eu sei da dificuldade quando eu chego na região norte, na região nordeste, de informação das pessoas que estão ali trabalhando com as crianças. Como também nos interiores. A informação não chega. Muitas vezes o cara tem a maior boa vontade de estar tentando revelar o talento esportivo ali, formar o ser humano, mas ele não tem conhecimento. Sem conhecimento, as coisas também não caminham. Um outro ponto que nós temos que começar a conscientizar as novas gerações é que escola e esporte têm que caminhar juntos. A educação tem que caminhar junto com a formação esportiva. Eu digo isso porque eu vou citar um número para vocês entenderem a fábrica de desilusão do futebol. Um clube de categoria de base, desses da Série A, ele avalia em torno de 500 a 1.000 meninos para se tirar um grupinho de 30 atletas, por exemplo, de uma categoria sub-13, sub-14. Desses 30 atletas que foram selecionados nesse universo maior de 1.000 crianças, 3 vão chegar na categoria juniores. 3. Dos 30 que começaram no sub-13, que já passaram numa situação tremenda. E desses 3 que estão nos juniores, 1 vai ter oportunidade no profissional. As pesquisas mostram que a cada 11 jogadores do sub-15 que estão lá dentro de um clube de formação, estou falando de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, estou falando de grandes clubes, 1 vai ser atleta profissional. Que de a cada 11 jogadores que estão numa categoria de base, na categoria sub-17, 1 vai ser atleta profissional. Então eu sempre digo assim para as pessoas, procuro dizer para os treinadores, para os professores, procuro dizer isso com muita clareza. Ser atleta de futebol no Brasil é mais difícil do que passar em qualquer vestibular concorrido que existe nesse país. Não é tão simples ser atleta de futebol no Brasil. Mas muitas vezes se vende essa ilusão para as crianças, para as famílias. Isso não é correto. Bem, o segundo ponto que eu queria comentar com vocês dentro dessa linha de raciocínio é que a gente também acha que o jogador de futebol ele nada em dinheiro. O professor acabou de dizer aqui, 86%, algo em torno disso, ganham até R$1.000. Ganham um pouquinho mais de um salário mínimo. Atletas profissionais no Brasil registrados na CBF. Algo em torno de 13% ganham de R$1.000 a R$5.000. E menos de 3% dos atletas profissionais ganham mais de R$10.000 no Brasil. Essa é a nossa realidade. Mas as crianças não conseguem perceber isso em função do imaginário, de estar vendo um Neymar numa Copa, um Gabriel Jesus. A gente precisa de pensar nisso. Precisamos também dizer aos pais. Porque muito pai, eu trabalhei muito tempo na categoria de base, o pai olha para o menino como se fosse um bilhete de loteria. Né? Ah, isso daqui vai dar certo. Tem 5 aqui, né? Não é possível que um não vinga. Não é? Os pais precisam de entender que o esporte ele serve como um mecanismo de formação educacional e humana do cidadão. E não como um bilhete de loteria para o filho estar se dando bem ali, ou se dando bem aqui. E agora, trabalhando em equipes profissionais, eu percebo o contrário. A quantidade de atleta profissional que tem aquele remorso. Fala assim, nossa, mas se eu não ajudar minha família... Eu falo, mas peraí, poxa. A outra coisa é, dentro desse processo produtivo, empresários, empresas que cuidam da carreira dos atletas, eles precisam de se conscientizar que não adianta só melhorar a questão nutricional, ou melhorar a questão técnica, a questão tática, ou dar o celular do ano para o atleta lá na categoria de base, ou dar o computador. Ele deveria se preocupar em melhorar a formação social, humana, educacional. Eu nunca vi um empresário de futebol falar assim, ó, eu tirei esse menino que estudava na escola pública e agora ele está estudando na escola particular. Porque eu acredito que isso é importante para a formação dele. Eu particularmente não conheço. Bem, e para fechar a minha fala, eu queria deixar uma frase do Paulo Freire, que é o seguinte: a educação, ela não vai mudar o mundo, mas a educação transforma pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Obrigado a todos vocês.